Olá, meus alunos e alunas do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professor Afonso aqui para mais uma aula de ciência. Estou gravando na data de hoje, gente, por conta que eu tive um problema de saúde na quarta-feira, infelizmente. E eu estive incapacitado de gravar a aula ontem. E hoje eu melhorei um pouco e resolvi fazer a aula de vocês, tá? Espero que a aula seja bem proveitosa, espero que vocês aprendam aí, desenvolvam a capacidade de curiosidade, de pesquisa, tá? E hoje a gente vai dar início ao módulo 2, ok? Hoje a gente vai estudar sobre os seres vivos, animais invertebrados 1, tá? Então, vamos aqui para a nossa agenda. O conteúdo, vocês viram, né? Estudando os seres vivos, animais invertebrados 1. E a atividade, pessoal, será da página 212 e 213, ok? Essa atividade é sobre o nosso primeiro encontro de hoje, né? Sobre essa segunda fase aqui dos nossos estudos. Tá, gente? Antes de dar início ao conteúdo do capítulo 3, módulo 2, a gente vai fazer a correção das atividades anteriores, ok? Bom, essas foram 4 questõezinhas que eu pedi para vocês fazerem no caderno. E a primeira questão ele está falando o seguinte, ó. O que você entende por destruição da biosfera, certo? Bom, gente, nesse primeiro questionamento sobre a destruição da biosfera, eu espero que vocês digam que isso se refere aos danos causados em todas as áreas do planeta Terra, onde existe vida, certo? Desde as mais altas montanhas até as profundezas do oceano. Então lembre-se, quando a gente fala de biosfera, a gente fala de um modo geral, né? De um modo mais abrangente, tá? Ou seja, onde tem vida, a gente está se referindo à biosfera, ok? Pois bem, o item B, gente, que é a segunda questão, né? Alguns avanços tecnológicos provocam a destruição da biosfera. Cite um exemplo desse avanço, certo? Bom, essa questão ela tem mais como objetivo de fazer com que vocês reflitam sobre as tecnologias que são utilizadas atualmente, certo? Que apesar de facilitar a vida das atividades humanas, elas prejudicam a biosfera, pessoal. Então, vocês podem citar o seguinte, ó, que os meios de transporte, por exemplo, principalmente os que precisam de combustível fóssil para operar, tá? Ele é um exemplo de tecnologia que contribui, né, para a destruição da biosfera. Outro exemplo que vocês poderiam colocar também seria os fertilizantes químicos e agrotóxicos que poluem o solo, o ar, a água, certo? O uso de máquinas que exigem a extração de recursos naturais, por exemplo. E também vocês podem citar, né, tecnologias que resultam em resíduos tóxicos e etc. Ok? Bem, a terceira questão ele está dizendo assim: se por um lado o avanço tecnológico contribui para a poluição e a destruição da biosfera, por outro, ele também ajuda a conservar o ambiente. Cite 2 exemplos de tecnologia que tem esse objetivo. Se necessário, faça uma pesquisa, né? Então, o objetivo dessa questão, pessoal, é que vocês reflitam sobre os 2 lados dos avanços tecnológicos, ok? Que podem auxiliar a conservar e recuperar o ambiente e também podem destruí-lo. Tá? Então eu quero que vocês responderiam da seguinte forma, né? Que o desenvolvimento de meios de transporte com combustível menos poluentes,
veículos movidos a eletricidade também, eles são exemplos, né, de tecnologia que contribuíram para conservar o ambiente. Ou algumas fontes de energia alternativa, como a eólica, também é outro exemplo. Aqui no Nordeste, né, como vocês bem sabem, somos exemplo, né, no Brasil, em produção de energia elétrica através, né, da força eólica. Estudos sobre controles biológicos com a finalidade de diminuir a carga de agrotóxicos usados na agricultura, né? Então a gente vê que tem muitas pesquisas sobre agrotóxicos biodegradáveis, certo? Que poluem menos o ambiente. E também o desenvolvimento de tecnologias, né, gente, que permite despoluir o ambiente e degradar seus resíduos, ok? E por fim, como você pode auxiliar na preservação da biosfera, certo? Aqui, pessoal, é uma questão que tem um objetivo de levar vocês a se posicionarem como cidadãos ativos da sociedade, né? E aptos para auxiliar na conservação do ambiente. Isso pode ser alcançado, pessoal, como consumir produtos de maneira consciente, por exemplo, destinar adequadamente os resíduos, certo? Por exemplo, resto de comida, né? Priorizar produtos, principalmente de material reciclado, ok? Então a gente dá mais valorização, né, à reciclagem. Dá preferência aos meios de transporte coletivos, certo? E não utilizarem combustível, que não utilizam combustível fóssil, né? Por exemplo, você utiliza um ônibus que utiliza biodiesel, por exemplo, né? Ou energia elétrica. Aqui é uma realidade bem distante de nós ainda, né? Mas alguns países da Europa eles já utilizam esse tipo de ônibus, tá, gente? Que utiliza energia elétrica, certo? E também vocês optarem por veículos que não utilizam combustível fóssil, como as bicicletas, né? Dentre outras atitudes, ok, gente? Bom, aqui seria as respostas, né? Se quiser dar uma pausa aí, dar uma olhada, a gente vai logo para as questões da página 250. Então ele diz assim, ó. Leia a manchete a seguir. Jacarés invade a área urbana no Espírito Santo por perda de habitat, diz biólogo. De acordo com a manchete, qual é a possível consequência da perda de habitat? Lógico, né, pessoal? O deslocamento de alguns animais para áreas urbanas, né? Então, quando alguns animais selvagens eles perdem, né, o seu habitat natural, eles migram para a área urbana. Como você acha que a perda de habitat pode ser relacionada à invasão de jacarés na área urbana? Pessoal, aí é uma resposta pessoal, tá? Mas o meu ficaria mais ou menos assim, ó. O objetivo dessa questão é que vocês reflitam sobre o habitat dos animais e sua importância para os seres vivos, certo? E vocês poderiam comentar o seguinte, ó, como o habitat ele se refere a um local ou ambiente em que o organismo vive. Ao perder seu ambiente, consequentemente, esses seres vivos se deslocarão para outros locais, né? Então é bem lógico, o local, o ambiente que eles vivem, não tem mais comida, não tem mais como sobreviver, eles vão procurar outros meios de sobrevivência, tá? Segunda questão, leia o trecho da reportagem a seguir, né? O aie-aie usa os seus dedos como estratégia de caça. Com o dedo médio bem fino, ele bate de leve nos galhos para descobrir cavidade onde insetos e larvas podem ser encontrados. Uma vez identificado o esconderijo, ele perfura a madeira com os dentes frontais incisivos e seus dedos anular, mais longo do que os outros. Serve para fisgar a fonte de proteína. Suas unhas, curvas e afiadas, quase como garras, finalizam o serviço. Com esse comportamento, o aie-aie ocupa um nicho ecológico, né, gente? Que, em outros lugares, é preenchido pelo pica-pau, né? Então aí
O aié, ele está em uma árvore, né? Ele pode atingir cerca de 40 centímetros, ok? E ele ocupa um nicho ecológico, né? Contribuindo aí para o equilíbrio do ecossistema. O trecho de texto acima se refere ao habitat ou nicho ecológico do aié. Escreva a resposta adequada no espaço do texto acima, né? Então aí vocês já viram, já respondemos aí o item A. Agora justifica a sua resposta do item A. Bom, gente, aqui também é uma resposta pessoal, tá? Mas eu quero que a resposta de vocês estejam de acordo, né? Estejam entrelaçados com as alternativas que a gente tem aqui. Então vocês podem comentar o seguinte, ó, que o trecho do texto que se refere ao nicho ecológico, por exemplo, uma vez que apresenta algumas informações sobre o modo de vida do animal, mais especificamente sobre seus hábitos alimentares e a maneira como ele capta seus alimentos, certo, gente? Bom, agora vamos para a nossa aula, estudando os seres vivos, animais invertebrados. Ok? Tem um videozinho que eu queria que vou passar para vocês, esse vídeo, na atividade. E aí vocês assistam o vídeo para ter uma noção básica de como é que é, certo? Para vocês relembrarem que vocês já estudaram no passado, né? Lá na quarta série, né? Alguma coisa na quinta, né? Sexta série a gente viu uma coisa bem superficial, ok, gente? Antes de iniciar, vamos primeiro para esse textozinho aí, ó. Ele diz assim: os seres vivos são diversos, com semelhanças e diferenças que permitem organizá-los em grupo. Além disso, eles se relacionam de diferentes maneiras com o ambiente e com os outros seres vivos, inclusive os seres vivos humanos. Desde a antiguidade, por exemplo, muitas pessoas utilizam algumas partes de seres vivos como no banho, como uma esponja do mar, para auxiliar na limpeza do corpo, né? Então, essa parte preta aí, pessoal, que está aqui classificando A, isso é uma esponja do mar, ok? Mais especificamente lá do Mediterrâneo, certo? Aí eu pergunto para vocês, pessoal, vocês acham que a esponja, ela vive fixa ou em movimento, certo? E como eu disse, a gente encontra essa esponja no Mediterrâneo e é encontrada na costa do Mediterrâneo. E ela tem vários ósculos, não tem espículas e ela mede cerca de 10 centímetros de comprimento, certo? Aqui alguns questionamentos sobre as esponjas. Aí você dá pausa aí no vídeo e tenta responder, tá bom? Você já ouviu falar em esponja, o que você sabe sobre esse assunto, tá? Então aí é para você ter uma noção básica, né? Você ter uma interpretação sobre onde as esponjas vivem, certo? Então pode responder aí no caderno. Bom, pessoal, vamos lá, né? Classificação dos seres vivos. Aqui vamos um pouquinho de história, ok? E essa historinha ela vai contar pra gente sobre a evolução das espécies em termos de organização. Porque assim, o ser humano ele sempre teve a necessidade de se organizar, né? Estou me referindo ao quarto, né? Ao armário, mas sim no meio científico, na ciência, a gente sempre teve a necessidade de organizar os animais, né, os seres vivos, tá? Então hoje a aula de hoje é mais sobre isso, né, para a gente entender essa organização, entender como é que a gente classifica esses animais, tá? Esses seres vivos. Então vamos lá. Você já parou para pensar que em nosso dia a dia precisamos ordenar informações, compromissos, atividades, ideias, entre outros, para nos organizarmos? Essa necessidade de organização de dados não é útil
apenas em nossa rotina. Ao longo do tempo, os estudiosos também sentiram a necessidade de organizar grande quantidade e diversidade de seres vivos na natureza para facilitar seu estudo. Desde a antiguidade, os organismos vivos foram sendo organizados e classificados em diferentes grupos, dependendo do objeto do estudo e do critério adotado pelo estudioso, né? Então aí a gente vai ver o que o filósofo grego Aristóteles, por exemplo, né, ele classificou os seres vivos em 3 grupos, certo? Então, de acordo com a sua importância no mundo, a gente vai ver aqui quais foram os 3 grupos que foi classificado por Aristóteles. O primeiro nível, pessoal, estavam os vegetais, né? Que eles são capazes, como a gente bem sabe, de nutrir e se reproduzir. O segundo nível estavam os animais, que além de buscar seu alimento e se reproduzirem, eles apresentam, na verdade, sentido. E no terceiro e último nível estava o ser humano, que, além das características descritas para vegetais e animais, eles apresentam a capacidade de raciocínio, né? Então, essas 3 classificações foi ordenada por Aristóteles. No final do século XVIII, a ideia de ordenar os organismos dos mais simples aos mais complexos se tornou popular. Ainda nesse século, o naturalista sueco Carl von Linnaeus, conhecido como Carl Linneu, dedicou-se ao estudo dos seres vivos. Linneu elaborou uma forma de classificar e nomear os seres vivos, que é utilizado até nos dias atuais. Ele agrupava os organismos em categorias hierárquicas: classe, ordem, gênero, espécie e variedade de espécie. Na época de Linneu, era conhecido apenas 3 reinos dos componentes dos animais. Dos componentes do ambiente, o mineral, o vegetal e o animal, né? Esse estudioso descreveu e catalogou cerca de 5.000 espécies de animais e 7.000 de vegetais. Além disso, nomeou milhares de seres vivos, né? Então, olha a importância aí de fazer a classificação e a organização desses seres vivos. A classificação, bem como as relações evolutivas dos seres vivos, pode ser representada em esquema denominado árvores filogenéticas, né? A posição que uma espécie ocupa na árvore filogenética nos dá informação sobre seus ancestrais, ou seja, os que os antecederam determinadas espécies. Então aqui a gente tem um exemplo de uma árvore filogenética, tá, gente? Aqui como uma árvore, né? Tem aqui o seu galho e suas ramificações, né? É por isso que ele tem essa denominação. Então aí a gente tem, ó, o ancestral comum, certo? E desse ancestral comum, a gente tem aqui as espécies atuais, ó, tá? Desse ancestral comum a gente tem as espécies atuais. Então, tem uma perguntinha aqui, ó. Aí mais uma vez, tem uma perguntinha aí embaixo que ele diz assim, ó. A árvore filogenética também considera quando as espécies surgiram. Primeiro, bom, continuando, né, gente? A árvore filogenética, ela também considera quando as espécies surgiram. Observando o diagrama acima, que espécie provavelmente surgiu primeiro? O que é que vocês acham aí que surgiu primeiro? Digamos aqui, ó, dessas espécies aqui, que vocês acham que surgiu primeiro? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Pessoal, aqui surgiu primeiro, gente. Foi essa primeira aqui, ó, o item A, certo? Então, é dessa forma que a gente faz a interpretação da árvore filogenética. Certo, pessoal? Porque o item A é a mais antiga. Tá? Essa letrinha aqui, ó. Então, pronto, melhorou, né, gente? Pronto. Vamos lá. Como você pode perceber, a classificação dos seres vivos pode se alterar ao longo do tempo.
Isso porque vou repetir de novo, tá, gente? Como você pode perceber, a classificação dos seres vivos pode se alterar ao longo do tempo. Isso porque a classificação, assim como a ciência de maneira geral, é uma construção humana em constante desenvolvimento, ou seja, ela não é vista como algo imutável e fixo, né? O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, ó, que essa classificação, ao longo do tempo, ele pode ser mudado, gente, tá? Não é uma coisa fixa, não é uma coisa imutável, ok? À medida que novos estudos são realizados, a classificação dos seres vivos pode ser modificada. Desde a publicação dos estudos do naturalista britânico Charles Darwin. Charles Darwin, para quem não sabe, ele foi o responsável pela criação da teoria da evolução das espécies, certo? No século XIX, as relações evolutivas entre as espécies passaram a ser consideradas na classificação biológica. Há diferentes tipos de classificação de seres vivos aceitos atualmente. Isso ocorre porque propostas surgem constantemente e são analisadas pela comunidade científica. Estudaremos algumas dessas propostas a seguir, tá, gente? Então a gente vai ver algumas propostas de classificação e organização dos seres vivos. A proposta de classificação dos seres vivos em 5 reinos, tá, pessoal? Detalhe, tá? Grave isso aí, 5 reinos. Leva em consideração as características anatômicas, fisiológicas e a história evolutiva das espécies. Então a gente vai ver abaixo aqui, ó, classificação dos 5 reinos. Primeiro a gente vai ver aqui, ó, os 3 reinos e depois a gente vê os mais 2, tá? Então o primeiro reino, pessoal, é o chamado reino das bactérias. É interessante que antigamente, pessoal, esse reino das bactérias, ele foi conhecido como reino Monera, né? Entretanto, esse termo ele está em desuso, né? Ele não é mais utilizado. Mas por que que ele chamava esse nome de reino Monera? Porque eram as bactérias apenas unicelulares, né? Mas aí, no caso, eles verificaram que a maioria dessas bactérias, elas são procariontes, né? Ou seja, as suas células, elas não têm um núcleo definido, né? O seu núcleo ele é disperso no citoplasma. Ok, gente? Então vamos lá. O reino das bactérias são formados por seres vivos procariontes, unicelulares, que podem ser produtoras ou consumidoras, né? Exemplo, bactérias e cianobactérias, né? A gente viu isso aqui um pouquinho ano passado, né? Quiser dar uma olhada, né? Mas aqui a gente só está vendo mesmo a classificação, tá, gente? Temos o reino dos protoctistas, né? Os protoctistas, eles são formados por seres vivos eucariontes, né? Ou seja, mais de uma célula, de estrutura simples, e que podem ser pluricelulares ou unicelulares, né? Então aqui ele vê que ele também pode ser unicelular, que é esse exemplozinho aqui, ó. Alguns são consumidores, outros são produtores, né? Alguns exemplos são protozoários e algas, né, gente? E o terceiro reino aí, que é o reino dos fungos, né? Formado por seres vivos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares. Eles não são fotossintetizantes e obtêm os nutrientes a partir da matéria orgânica, exemplo, cogumelos e leveduras, né? Então aí, pessoal, eles o reino dos fungos, né? Os fungos, no caso, o reino dos fungos, eles não são como plantas, né? Eles precisam de matéria orgânica, né, para poder se reproduzir e sobreviver, certo? Vamos conhecer os 2 outros reinos. Temos os reinos das plantas, né, que são formados por seres vivos pluricelulares, eucariontes e fotossintetizantes. Suas células têm parede celular com celulose, cloroplasma e grandes vacúolos, exemplo, árvores, gramas, arbustos, enfim, né? Plantas. E temos o reino dos animais, certo? Formado por seres vivos pluricelulares, eucariontes e não fotossintetizantes. Eles alimentam-se de parte de outros seres vivos, né? Por exemplo, mamíferos, aves, répteis, insetos, crustáceos, né? Eles sempre utilizam um outro ser de energia para poder obter energia para si próprio. Pessoal, ó, você pode fazer uma associação com árvores, né?
filogenética, né, gente? Com a árvore filogenética agora há pouco, né? O ancestral comum e tem as suas ramificações aí com suas classificações, né? Então vocês acham que o mais antigo seria quem, pessoal? O mais antigo seria os animais, ou o mais antigo, os ancestrais, seria o reino das bactérias, né? O reino das bactérias, né, gente? Sabemos que os animais, eles vieram depois, certo? Os avanços tecnológicos permitiram o estudo mais detalhado dos seres vivos, como das moléculas que o compõem. Como resultado, outras propostas de classificação dos seres vivos foram apresentadas. A gente vai ver abaixo, né? Atualmente, a classificação mais aceita pelos estudiosos é a classificação dos seres vivos de 3 domínios, né? Então, a gente saiu ali dos 5 reinos para a que são mais aceitas atualmente, que é dos 3 domínios. Aqui eu tenho um primeiro domínio que é chamado domínio dos eubactérias, que são formados por seres vivos unicelulares procariontes, no caso as bactérias, né? Temos os domínios dos eucariontes, que são formados pelos seres vivos eucariontes, como os animais, plantas, protozoários. Bom, gente, vamos lá. O vídeo ficou muito longo e ele cortou, tá? Mas já estamos encerrando, tá bom? Eu não ia nem gravar, mas eu resolvi fazer esses últimos slides aqui, falta só esse outro, para a gente concluir os nossos estudos, certo? Pois bem, recapitulando o assunto anterior, os avanços tecnológicos eles permitiram o estudo mais detalhado dos seres vivos, como das moléculas que os compõem, certo? Como resultado, outras propostas de classificação dos seres vivos foram apresentadas. Então a gente vai ver abaixo algumas classificações que é utilizada atualmente, né? Então atualmente a classificação mais aceita pelos estudiosos é a classificação dos seres vivos em 3 domínios. Então, como vocês bem olharam antes, temos aí o domínio das bactérias, temos aí o domínio, aliás, desculpa gente, temos aí o domínio das eubactérias, né? Que são formadas por seres vivos unicelulares e procariontes, basicamente bactéria. Temos o domínio dos eucariotas, né? O domínio dos eucariotas, eles são formados pelos seres vivos eucariontes, que são os animais, são as plantas, são os protozoários, são os fungos. Então, esse domínio é chamado de eucariotas. E por fim, temos o domínio das arqueobactérias, que são formadas por seres vivos unicelulares procariontes, né? Arqueobactéria. A parede celular desses organismos tem composição diferente das eubactérias. Além disso, eles são capazes de suportar condições extremas de temperaturas e acidez. Tá, gente? Então aqui é um outro tipo de bactérias, certo? Não vamos confundir com as eubactérias. As eubactérias são seres vivos unicelulares e procariontes, tá? Aqui eles são unicelulares e procariontes, porém a sua parede celular ele tem uma composição diferente, né? Falei antes que seres vivos procariontes, as células dele, aliás, o núcleo dele é espaço, né? Eles são misturados junto com o citoplasma, ok? Pessoal, há também a proposta de classificação dos seres vivos em 2 domínios e 6 reinos, né? Então aí a gente viu ele em 3 domínios, agora vamos ver ele em 2 domínios e 6 reinos. Então vamos lá, ó. Domínio dos eucariontes, tá? Então aqui, ó, 2 domínios e 6 reinos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então vamos lá. Primeiro temos o reino dos protozoários. Tá? Exemplos, protozoário. Temos o reino dos fungos, exemplo, cogumelos e levedura. Temos o reino das plantas, que são as árvores, gramas e arbustos. Temos o reino dos animais, exemplo, os mamíferos, aves, répteis, insetos e crustáceos. E temos o reino dos cromistas, né, que são alguns tipos de algas, fungos e protozoários. Certo, gente? E o outro domínio, que é chamado de domínio dos procariontas, né,
é o reino das bactérias. Por exemplo, bactérias e acianobactérias. Acianobactérias, pessoal, são aquelas bactérias que são formadas em lagos, né, em pequenos lagos, certo? E tudo vem daqui, pessoal, do ancestral comum, né? Logo, os reinos das bactérias são, né, o domínio dos procariontas, eles são o domínio mais antigo, ok? Pessoal, ó, independentemente do tipo de classificação adotado, os estudiosos eles concordavam que cada ser vivo ele apresenta a sua importância no ambiente. Tá, gente? Então, essa classificação, essa organização é para a gente ter uma noção de como é que os organismos eles estão classificados, certo? No bioma, no ecossistema. Pessoal, ó, aqui, deixa eu colocar aqui, ó, classificando os seres vivos, né? Classificação biológica, agrupa os seres vivos na categoria hierárquica. Gente, ó, essa parte vai ficar para a próxima semana, certo? Por enquanto é só. Vocês vão ler somente a página 207 do livro, certo? Aí na próxima semana a gente continua os nossos estudos sobre os seres vivos, animais e invertebrado 1, certo, gente? Aí é um capítulo bem extenso, aí a gente vai mastigar ele de pouquinho para podermos entender, tá bom? Então, boa aula, boa diversão e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, até mais.